Olá, bom dia, graça e paz para você. Eu sou o Nilson, sou um amigo de Jesus, faço parte desse projeto maravilhoso do Instituto Jesus Cristo. E estamos aqui em São Paulo, capital, e a cada manhã nesta semana, né, Deus tem nos dado o privilégio de participarmos com você dessa série de devocionais no livro O Caminho de Stanley Jones. E hoje nós vamos tratar aqui na semana 35, né, você que está acompanhando aí, talvez você tenha o seu livro, você está acompanhando a semana 35, quinta-feira. Né? Então é o dia da nossa devocional hoje. E o título dessa devocional é um título bem interessante, porque ele nos diz que um vale de problemas torna-se uma porta de esperança. Um vale, o vale de problemas torna-se uma porta de esperança. E ele nos dá como base, né, para a gente pensar nessa devocional, o Isaías 41, versículo 10 até o versículo 13, que diz assim: Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a destra da minha justiça. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Interessante esse texto, né? Até quando nós ouvimos ali Deus nos falando, né, da vitória, do cuidado dele conosco, porque quando nós pensamos hoje, né, que Cristo falou tanto em amor, de repente você vê ali, mas seus inimigos serão reduzidos a nada, serão. E aí Jesus lá no Novo Testamento falou para nós orarmos pelos inimigos, né? Então é importante nós entendermos essa linguagem, né, no Antigo Testamento, e hoje, principalmente quando nós falamos de inimigos, inimigos não são as pessoas, né? Os nossos inimigos são os problemas, as dificuldades, o pecado, né? As forças espirituais do mal que estão nas regiões celestiais. Então são esses inimigos hoje que Deus está dizendo: eu vou reduzir a nada, vou destruí-los e vou dar vitória para você. Mas vamos lá. Então, como falamos, a nossa devocional de hoje, na semana 35, quinta-feira, o vale de problemas torna-se uma porta de esperança. Carlyle disse sobre Tennyson: ele trazia um pouco de caos e estava sempre transformando esse caos em cosmos. Jesus estava sempre fazendo isso. Ele resolverá isso para você, pois sabe exatamente o que fazer, diz a pessoa espiritual. Muitas vezes Cristo não nos salva da dor, mas por meio da dor. Um guia e um experiente alpinista tiveram de passar a noite toda nos Pirineus, pois não conseguiriam voltar a tempo. Ao amanhecer, houve um vento tempestuoso que derrubou árvores, fez pedras rolarem pelas encostas, e o alpinista inexperiente ficou apavorado. E o guia assegurou-lhe: é assim que chega o amanhecer nos Pirineus. Às vezes, nosso amanhecer surge em meio à tormenta e à tempestade. O médico disse a um membro de um dos nossos ashrams: você não vai viver muito, sua doença é incurável. Tudo bem, respondeu o homem, seja na vida ou na morte, eu quero glorificar a Deus. Ele é um homem simples e feliz, que aproveita ao máximo as horas que tem. Ele agora está vivendo o amanhecer, ainda que as tempestades da extinção estejam soprando ferozmente ao seu redor. Alguém disse que o nardo, quando apertado, exala o seu perfume. O aperto da morte iminente serve apenas para liberar o perfume. Certa vez eu disse a um amigo muito querido: sim, mas eu sempre subo aqui sorrindo. Sim, disse ele. E mais, você desce sorrindo também. Coloquei esse elogio aos pés do outro, aprendi isso com ele, né? Esse outro Jesus, aprendi isso com ele. Ele não apenas subiu sorrindo, mas também desceu sorrindo. Deixo-lhes a paz. João 14, 27. Isso à sombra da cruz. À sombra da cruz.
Às vezes a capacidade de descer sorrindo impede a descida. Uma missionária foi levada para ser decapitada. Quando chegou ao local da decapitação, ela começou a sorrir. Seus algozes perguntaram-lhe o motivo. Não era a hora de rir. Ela respondeu: eu só estava imaginando como será engraçado ver minha própria cabeça rolando colina abaixo, enquanto estarei a caminho da glória. Isso me faz rir de alegria. Bem, disseram os infelizes, se isso a deixa muito mais feliz, por que devemos satisfazer sua vontade assim? E eles a soltaram. A oração, ó Cristo, tu nos dás o poder de sorrir descendo e subindo. Não há perda alguma em ti, tudo é puro ganho, pois o que acontece por meio de ti é contribuição. Eu te agradeço. Amém. E aí aquela afirmação, né, do dia que você vai ficar lembrando e pensando nela. Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o meu consolo no meu sofrimento. Salmo 119, 49 e 50. Interessante, né? O título dessa devocional, né? O Vale de Problemas torna-se uma porta de esperança. E quando ele começa lá, ele começa, né, dizendo daquele irmão que cita o outro, né, dizendo que ele sempre trazia um caos, mas ele tinha uma habilidade de transformar o caos em cosmos. E aí ele usa o exemplo, né, que Jesus, né, sempre fez isso. Jesus sempre transformou o caos em cosmos, né? Ou seja, o que significa isso? Aquela destruição, né? Aquilo que está destruído, né? Quando se olha lá para Gênesis, que fala que a terra estava sem forma e vazia, a terra estava um caos, não tinha vida, nada organizado, estava tudo terrível. Mas aí a palavra de Deus veio, trouxe o cosmos, ou seja, trouxe vida, né? Trouxe ali as plantas, os animais e depois o homem, né? Deus veio e fez isso na terra lá em Gênesis. Então ele pegou aquele caos e transformou em cosmos, né? Pegou aquele caos e transformou nesse mundo que nós conhecemos. E o próprio Senhor Jesus, o exemplo que ele usa aqui, que o próprio Senhor Jesus, no momento da cruz, né? Ele foi ao caos, ele foi à morte, ao momento triste de sofrimento, mas do caos ele transformou isso em alegria, né? Transformou isso em vida, porque é da morte dele que veio a vida sobre mim, sobre você, e ali naquele momento ainda, ele diz, olha, eu deixo com vocês a minha paz. A paz de Cristo veio da morte de Cristo na cruz. Então se nós olharmos, né, quando nós pensamos aí nesse texto dessa devocional de hoje, ele coloca algo muito precioso, né? Um Deus que é capaz de pegar os seus problemas e transformar numa porta de esperança. Um Deus que é capaz de pegar aquela situação na nossa vida que parece perdida, sem esperança, né? Um caos, ele é capaz de pegar isso e transformar em vida. Então isso é muito precioso, isso é muito lindo, né? Quando nós pensamos nisso. Então toda essa devocional, né, que ele trabalhou então sobre Deus pegar um problema e transformar numa porta de esperança, né, o Isaías 41 que nós lemos lá, que diz que nós não precisamos temer. Deus está falando isso comigo e com você nessa devocional hoje. Olha, não tema, não se preocupe quando na sua vida alguma situação que você estiver passando, que parecer que chegou ao fim, parecer que não há mais esperança, que tudo está acabado. Lembre-se que você tem com você um Deus que vai transformar tudo em vida. Ele cita ali o exemplo até daquela mulher que mesmo diante da morte, né, morrendo por causa de Cristo, ela sofreu uma perseguição por causa de Cristo, e na hora que eles iam decapitá-lo, o que ela falou? Ela disse, olha, não tem problema, eu estou sorrindo, e ela continuou sorrindo, porque ela disse, eu fico imaginando, né, eu subindo em glória enquanto essa situação terrível estiver acontecendo na terra, mas eu estarei subindo em glória. Então é dessa maneira, desse ponto de vista, né, que nós olhamos, que ainda que pareça um caos na nossa vida, Deus vai fazer disso vida. E se for algum momento que nós estivermos passando pelo vale da sombra da morte, como diz lá no Salmo, né, ou a situação da experiência dessa missionária que ela estava colocando ali, se chegarmos até a morte, podemos descansar, porque a morte não é um fim para o cristão. Nós continuamos em vida. Esse momento é apenas uma passagem para aquilo de precioso e maravilhoso da vida eterna com o Senhor.
Então, Deus, ele pega um problema seu e ele vai transformar em bênção. Deus pega o nosso caos, aquilo que está todo destruído na nossa vida, e ele vai fazer disso algo muito precioso. Pensa nessa devocional de hoje, né? Guarda isso no coração e amanhã nós continuamos.